Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos para mais uma live. A Pamela e a Juliana Pérez, nossa fisioterapeuta, fizeram hoje uma live lá no Insta da Inovar Fisioterapia para a Mulher, @Inovar Saúde Físio da Mulher. Para quem não conhece, ele é um Insta novo, falamos lá só de fisioterapia em obstetrícia e uroginecológica também. Então aproveitem para seguir, curtir, convide as amigas também, tá bom? Hoje aqui no Da Inovar nós vamos continuar na nossa série de malhas cirúrgicas. A Simone já está aí preparada, a Jana, físio da nossa equipe também, obrigada por participar. Então nós vamos falar com a Simone da Cimap Plus e vamos falar um pouquinho sobre a malha cirúrgica hoje no modelo macaquinho. Semana passada nós falamos do sutiã cirúrgico e hoje então nós vamos falar do macaquinho. A gente vai mostrar alguns modelos. Então vamos ter um bate-papo bem gostoso com a Simone. Vou adicioná-la aqui. O convite tá indo. Se Quando a Simone entrar, se eu ficar com a cabeça cortada, me avisem aí, hein? Meu celular adora fazer isso, não sei o porquê. Simone tá entrando. Aí, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo jóia. Então tá bom. Vamos hoje para mais um bate-papo gostoso. Tá ficando toda sexta-feira às 15 horas, olha que bonitinho. Então vamos lá. Sim, então estou falando com o pessoal. Semana passada nós falamos um pouquinho do sutiã cirúrgico, aí você mostrou para a gente, né, os diferentes modelos, qual cirurgia cabe melhor, né, um modelo do outro. E hoje nós escolhemos para falar um pouquinho dos macaquinhos, os modelos tipo body também. E a gente vai falar um pouquinho. E aí você fala da malha, enfim, vamos falando de todas as características e depois preparei umas perguntinhas aqui para tirar a dúvida da turminha aí, tá bom? Legal. Então, como a Adi falou, então sou Simone da CIMAP, nós trabalhamos aí, além das malhas plié também, com meias, cirurgias, nós fazemos então um atendimento aí na questão do pós-cirúrgico, né? Estou vendo agora também que entrou na nossa live a Med Solution, que é uma representante até da plié lá de Fortaleza. É a Ai, que Fabiana. delícia, obrigada, bem-vindo, muito prazer. Está aí nos acompanhando. Então, assim, hoje vamos falar um pouquinho, como você falou, né? Então, cada um até usa um termo, nós chamamos também de modeladores, no caso, e cintas, né? Aí, olha ela corrigindo, de Salvador. Salvador. Tá ótimo, é tudo calor, tem praia e nós vamos para lá também passear. Justamente. Aí, no caso, então, o que é legal, eu acho que para dar o início, né? Então, as nossas malhas, elas são confeccionadas aí, até comentei um pouquinho, né, na live anterior, com maquinário. Então, esses maquinários, eles são tubulares. E eles vão, então, confeccionando a peça de uma única vez, né? E dando as compressões, no caso, diferentes em cada local. Então, ou seja, a malha, ela apresenta ali, no caso, uma compressão constante e adequada por todo o tempo, tá? Aí, um outro detalhe, até antes de, então, falar um pouquinho sobre os nossos modelos, que seria interessante, eu acho que destacar. Eu falei um pouquinho também sobre a elasticidade, né? Então, ou seja, aquela questão do efeito memória. E acho que seria interessante, acho que até explicar um pouquinho isso de uma forma mais simples. Então, as malhas da Plié, como elas têm, no caso, a questão da elasticidade, a composição da microfibra, imagina, então, por exemplo, um tecido, né, rígido, e assim, a maioria, no caso das cintas que são então compostas pelo cetinete, que é esse tecido rígido, a partir do momento que você veste essa malha, principalmente no pós-cirúrgico, que aí, né, vocês dessa área da fisioterapia podem explanar bem melhor. Então, no caso, você está inchada.
Conforme você vai desinchando no seu processo no pós-cirúrgico, aquela malha, por ser um tecido rígido, ela toma aquela forma. Ela não vai acompanhando a sua redução. E aí, a única forma que você tem, então, é de começar a fazer os ajustes na malha, ou seja, apertar. É como se fosse uma calça jeans, você emagrecesse, e aí, no caso, você iria até uma costureira para fazer o ajuste dessa calça jeans, tá? Tá. Então, as Isso é uma malhas. tecnologia nova, né? Uma coisa mais inovadora, que é uma característica da Plié, né? Isso, justamente. Então, aí as nossas malhas, por no caso ter essa microfibra, então a paciente, mesmo inchada, a malha acompanha e conforme ela vai desinchando, como ela tem esse poder da elasticidade, então ela vem acompanhando o desinchaço da paciente, tá? Então, a redução aí no caso da paciente. Então, vamos lá. Vamos começar pelos, acho que os modeladores, né, que nós chamamos. Então, assim, nosso primeiro, acho que dá para vocês visualizarem aí, tá? Tá, Então, tá sim. nosso primeiro nós chamamos então até de um modelador. Nós trabalhamos então em cima de referências, né? Então, uma numeração para a identificação de cada um. Esse aqui até uma referência 50335, né? Então, aí ele apresenta tanto a parte superior, então, ou seja, o busto, né, no caso, como aí também a parte da cinta na necessidade aí do pós-cirúrgico, de uma lipo, de uma abdominoplastia. Mesmo essa peça, então, que é uma peça cavada que não tem a perninha, então, como eu disse, a compressão da mama é diferente da região da cintura, tá? No caso, essa peça, então, como ela é um macaquinho, ela tem os colchetes, então, né, para a questão aí da higiene, tá? Então, fechando. E ela tem os colchetes na região lateral, tá? Ah, Então, por que essa diferença? Essa peça, a princípio, ela foi desenvolvida para uso no pós-bariátrico, né? Então, pós-bariátrico, aquelas pessoas então com obesidade mórbida, que muitas vezes aí tem aquela fralda, aquele excesso de pele no abdômen, né? Esse abdômen, então, até por conta desse excesso, ele tem uma pele mais delicada, então o médico precisa tomar cuidado ali com aquela pele, porque senão ela sim. pode machucar facilmente, virar uma ferida e até criar uma necrose, ou seja, aquele tecido morrer, né? Para isso, então, Perfeito. alguns especialistas, alguns cirurgiões plásticos ligados a essa área, fizeram a solicitação, então, dessa abertura na lateral, para não ter nenhuma pressão nessa região, tá? Só que os outros cirurgiões, então, mesmo ligado a outras áreas, não somente a obesidade, gostaram desse modelo. Então, assim, hoje, além da parte da pós, vamos dizer, bariátrica, a cirurgia estética propriamente dita, ele é muito utilizado também, tá? E aí, no caso, muito bem atendido dentro, né, das necessidades desse pós, tá? Só vou fazer uma observação. A Pan está falando aqui que a colocação desse modelo é muito mais facilitada com a abertura lateral. Realmente facilita. Quando eu comecei na área de dermatofuncional, eu atendi juntamente com o cirurgião plástico, o Dr. Deodato Ferreira Leite, e ele usava muito uma cinta só para abdominoplastia, que era nesse modelo de pore, porém não tinha essa alça aqui, ela parava aqui, que a gente detestava. Mas na época era o que existia, isso há mais de 10 anos atrás. E ok, só que para abotoar era na lateral. Isso ajudava muito, tanto o nosso trabalho, e o que você falou de não machucar aqui na frente é perfeito. Realmente a gente não tinha, ainda mais no local da incisão da abdominoplastia, porque como fica do lado, mesmo se a gente pega aquele abdômen que ele fazia muito pós-operatório de paciente bariátrico, ele fazia muita cirurgia plástica de paciente pós-bariátrico, então era uma abdominoplastia grande, normalmente passa um pouquinho ali dos isquios também, pega bem para lá da região de flanco,
e sim, ajudava muito mesmo o abotoar na lateral, assim, facilita muito e realmente não machuca, então assim, perfeito as suas pontuações, né? O que os cirurgiões plásticos começam a perceber, de repente, que vem um pouquinho de outras cirurgias e o que a gente consegue adaptar dentro da cirurgia plástica, né? Isso é muito legal. E para quem pensa que vai garrotear a área da virilha, né, por ser body, se sim, você tem um tamanho correto, né, tá dentro da sua altura de tronco e tudo mais, isso não acontece. É legal que você não há necessidade de usar um macaquinho, às vezes ficar esquentando a bermuda, se você não fez um retoque de bico, nada. Você fica isso. com uma peça única, confortável, e que ela sobe aqui, que é perfeito, não fica parando aqui, porque elas desciam, elas enrolavam. Aí Sim. apertava aqui, a gente tinha que pedir para colocar fraldinha, tipo, fazer milhares de adaptações. Não, acaba sendo aí uma peça mais confortável, como você disse. Então, assim, ela acaba oferecendo uma mobilidade melhor para a paciente, né? Então, Sim, uma peça só, ela tá ali tranquila, tá? Então, verdade, perfeito. é bem legal. Aí, depois dessa peça, eu vou ter que tirar, porque aí ela acabou ficando bem alta. Vou fazer a substituição aqui. Nós vamos passar então para essa peça, que não sei se vocês conseguem visualizar. Então, é um É modelador. só te cortando rapidinho, que aí a Pô falou ainda que aquele bodyzinho pode até ser usado no dia a dia depois, né? É uma E peça que a gente tem que aproveitar. então, assim, com o vestido, no caso de malha, a malha fininha, então ele acaba modelando bem o corpo, então, assim, lateral, às vezes acaba a gente tendo aquelas gordurinhas indesejadas, né? Então, acaba ali dando um torno legal para o corpo, tá? Isso, sem apertar muito, sem deixar a gente sem respiração, né? Isso é o mais importante. Aí, no caso, a próxima peça, então, que nós temos é a referência 50-331. Então, ela tem a parte, tá? Do busto também. Então, toda, só que então, essa daqui, os colchetes frontais, né? Mas as três possibilidades. Então, ou seja, Tá. aqui com o mesmo cuidado, a diferença de compressão da mama na região do abdômen. Eu estou destacando muito essa diferença porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, então, das cintas, eu comecei a ver que alguns médicos eles tinham receio de usar uma peça, uma única, porque o cetinete, por ele ser rígido, ele acabava tracionando, então assim, puxando a mama para baixo. Então eles tinham medo daquele aspecto da mama caída, né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil o Tá entendimento. mesmo. Isso. Uhum. E, no caso, com as malhas da plié não acontece, porque até como a gente fala, elas vestem, então, ou seja, a paciente ela fica realmente vestida, mesmo se a paciente for mais alta, então a malha não para no, né, no cavalo embaixo, e ou seja, ela fica no local exato, a compressão aqui é menor, então ela é feita justamente só para proteger ali a mama. Aí já a compressão na região da cintura, né, que é diferente, então ela vem, essa malha, então ela é inteira, ela vai ali no caso até a região do tornozelo, tá? Com a parte, então, íntima, né? Então a paciente, ela consegue ali fazer as suas necessidades sem ter que retirar a malha. Então ela vestiu a malha, colocou a calcinha por cima, tá? E a mesma coisa, com as diferentes. Então, ou seja, mesmo sendo uma malha, no caso aqui longa, ela tem também a sua diferença na parte interna, aonde existe aquela preocupação, então, de não estar garroteando, apertando, justamente para o trabalho ali, né, dos linfáticos, das regiões, por conta dos edemas que acabam aí acontecendo. Então, ou seja, dos inchaços, né, grandes. Sim. Vamos O colocar que a assim. gente conseguir prevenir de garrote na cinta, por isso depois a gente vai falar um pouquinho, em relação ao modelo, tamanho e tudo mais, é muito bem-vindo no pós-operatório, porque o garrote ele só tem a prejudicar, justamente Sim, pelo que você falou, né? Prejudica o inchaço, o trabalho dos próprios linfonodos, que são os gânglios, né, da região linfática, e outros detalhezinhos mais que a gente vai falando no decorrer.
Isso, aos poucos. Olha, a Jana também entrou aí agora, comentei com ela, uma colega A nossa. Helena também entrou. Meninas, sejam bem-vindas e obrigada. Aí vamos lá. Então, deixa eu terminar aqui com os modeladores de alcinha, tá? Tá, Temos, então, esse outro modelo, né? Já com a bermudinha. Essa bermudinha, ela vai até a altura do joelho, mas com as tá, mesmas observações em relação ao busto. As alças, que eu não destaquei, então, nos outros, mas elas são ajustáveis, como um sutiã, tá? tá. Então, isso é bem legal, que a paciente, mesmo ali operada, ela tem a condição de estar usando uma blusa um pouco mais cavada, com a mesma possibilidade dos 3 colchetes, tá? E aí, Certo. aqui, eu tenho 2 peças que, então, aparentemente, elas seriam iguais, tá? Então, vou destacar a diferença no caso desta peça aqui. Essa peça até nós chamamos da referência 50.325 e essa daqui 50.329. O que que elas têm, né, de diferente? Essa daqui nós chamamos de média compressão. Então, no caso, o tecido da região do abdômen, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é simples, tá? Então, ele não é duplo. A compressão, então, acaba sendo mais suave, tá? Ah, mas mais suave, ou seja, me aperta menos, como elas costumam falar. Isso não vai funcionar? Sim, vai funcionar. O que, no caso, vai da decisão, muitas vezes disso, é até da preferência médica, né? Então, hoje os médicos, com a evolução, então as novas tecnologias, eles estão, no caso, percebendo que o excesso de compressão, ou seja, quando a malha aperta muito, isso é ruim. Pode aí prejudicar, né, o resultado final da cirurgia. Então, vocês, como fisioterapeutas, vocês devem, por exemplo, acompanhar muito isso no dia a dia, né? Muitas vezes o trabalho que vocês têm que fazer no pós acaba sendo, ficando mais difícil por conta de uma cinta ruim, né? De A má malha, qualidade, sim, a né? malha faz muita diferença no pós-operatório. Muito. E O tipo de compressão, a forma, se está correto ou não, o modelo, né? Dependendo se fez retoque de lipo aqui, aí você vai ver tá com alcinha e não com regata, que você vai falar. Faz muita diferença. A malha é essencial no pós-operatório, realmente. isso. Então, assim, isso é interessante porque essa peça, então, ela vem atender aí, no caso, uma linha que trabalha com uma compressão mais suave. Então, a plié, a maior parte, ou seja, tirando essa peça, as demais é na alta compressão. Mas mesmo a alta compressão, ela tem a graduação, no caso, necessária. Ela nunca trabalha em excesso, tá? Então, Tá. aqui, Essa deixa eu cinta de média compressão para dar alta é só o que você falou, preferência médica, não que seja melhor indicada se for só uma abdominoplastia ou uma lipo, é médico mesmo, é de preferência. médico. Então, assim, a indicação, como até você chamou, isso é interessante, depois eu ia fazer também o adendo com a próxima, ela vai mesmo conforme a necessidade. Então, por exemplo, às vezes ele vai fazer a cirurgia de flanco, ou então, no caso daquela gordurinha da lateral, limpa um pouco mais as costas, a extensão no caso da mama. Então, talvez uma de alça não faça aí, então, o atendimento de todas essas observações. Nós vamos trabalhar com uma mais fechadinha que eu vou mostrar. Mas essa questão da compressão é puramente, então, vamos dizer, a preferência do cirurgião, tá? Seria aí, no caso, só isso. Então, existem, por exemplo, o que eu acompanho, alguns especialistas, logo depois da cirurgia, eles preferem até que a paciente trabalhe com um número maior até do que seria o dela. Então, por exemplo, se nas medidas, que eu acho que até depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o tamanho dela foi um M,
ele prefere muitas vezes que no pós, no caso, seja trabalhado em tom G. E isso, então, por exemplo, para essa cinta de média compressão, nós conseguimos oferecer, tanto para esse médico como para paciente, o tamanho certo com a compressão menor, como ele deseja. Então, que ele acaba fazendo essa troca de tamanho justamente para ter uma compressão menor, porque ele sabe que o tecido, né, quando ele é muito rígido, ele ali, então, faria uma compressão que ele não quer, ele acaba pedindo um tamanho a mais, né? Então, isso tudo por conta da nossa tecnologia. Eu não sei É se isso que eu vocês... ia falar. Isso é permitido por conta das características da tecnologia da Plié. Aí, assim, Porque senão eu vocês... já falar, imagina, vai ficar grande, tem que ajustar, e depois de uma semana, difícil, complicado, mas não é o que acontece aí com vocês, Justamente, né? Com a marca justamente. Plié. Então, aqui, não sei se você consegue enxergar daí, até você me fala. Olha, eu estou pegando Não aqui... consigo ver. Tanto que eu tô meio que assim, eu fico indo para frente e para trás, porque eu tô interagindo aqui, mas eu acho que se você aproximar assim, tá na câmera do seu celular, pode ser que a gente consiga ver melhor. Tá, então aqui, olha, é a parte onde está o colchete, tá? Só para vocês poderem enxergar o tecido duplo, que seria da alta compressão. Tá, Tá vendo? dá para ver melhor assim. Isso, aquela de média compressão, isso não acontece. Ela não tem, então, esse duplo tecido, tá? Ela tem somente, então, no caso, uma parede do tecido. Certo, entendi. Tá bom? Seria isso. Então, essa diferença entre os dois, com um detalhe interessante. Então, aqui, sempre com aquele cuidado da compressão certa, né, para não estar garroteando, mas o nosso acabamento também, se vocês perceberem, eles têm, vamos se dizer, um acabamento aberto, tá? Você pode ver que olha, ele acaba abrindo para a lateral, tá? Isso aqui Tá vendo? justamente é feito para quê? Para não garrotear. Então, as cintas, muitas vezes, na coxa, e eu falo que eu sei disso porque, assim, eu tenho uma coxa grossa. E no meu pós-cirúrgico, não conhecia a plié, infelizmente, aí fiz uso, né, de uma malha, no caso, então até da concorrência de hoje. E aí o que aconteceu? Como eu tinha engarroteava, eu precisava usar, então, a roupa social, em que muitas vezes o tecido é mais fino, para não ficar aquela marca na coxa, eu acabava comprando a corsário, então abaixo do joelho aí, justamente por essa questão, tá? Então, ou seja, trabalhando na rua, o negócio assim acabava sendo complicado, mas então são coisas que hoje, mesmo se você tem esse perfil até, vamos dizer, de uma coxa um pouco mais grossa, a malha da plié acaba vestindo bem e com esse conforto, tá? Ah, E assim, isso é super importante, porque garroteia mesmo. sem garroteia. E todos os nossos modelos também dentro daquele tratamento hidrófilo que a gente comentou em relação ao sutiã, tá? Então, ou seja, permite a pele respirar, né? Então, não acontece mesmo aquela sensação ali do abafamento, principalmente depois de horas que você vestiu ali a sua malha e você está nas suas atividades do dia a dia, tá? Perfeito. Uhum. Eu vou deixar essa aqui. Agora eu vou pegar uma um pouco mais diferente. Está muito longe? Dá para ver daí? Não, para mim só deu uma travadinha, mas estou te acompanhando. Tá, legal. Essa daqui, então, eu vou trazer um pouco mais perto. É um modelo Melhor. mais fechado, tá vendo? As costas. Uhum. Caso, então, também uma regata mais fechada, mas com a parte, então, da mama, sempre com a preocupação, né, de não puxar a mama, tem ali. Esta também, como eu disse, no tecido duplo na questão, a possibilidade dos três colchetes. Ela vem, então, com a bermudinha também, tá? Essa é uma peça que eu tenho, ela até é uma peça que fica no mostruário, ela é um pouco mais antiga.
Mas hoje, essa peça, que a referência dela é a 50.334, ela vem com a bermuda um pouco mais comprida, ficando também na região ali, acima do joelho, tá? Essa modificação foi feita atendendo uma solicitação do mercado. Muitos médicos nos pediam, então, por essa cinta, que na maioria das vezes, então, a paciente faz abdômen, né, abdominoplastia, faz o trabalho, né, da lipo nas laterais, então faz um trabalho de lipo, no caso nas costas, e normalmente, para esse perfil de paciente, ela acaba lipando, então também perna, interno de coxa, então sendo a bermudinha menor, acabava não dando ali a cobertura necessária. E aí a plié, no caso, então deixou ela mais comprida e hoje o médico acaba trabalhando legal com uma peça. Então, ou seja, muitas vezes ela pode fazer ali vários, né, procedimentos em conjunto, mas ela tem o conforto de vestir uma peça, tá? Aí é feito. Tá. Perfeito. E por conhecer a cinta plié, na verdade, particularmente eu não gostava, antes de conhecer a plié, eu não gostava de que o médico às vezes pedia para colocar macaquinho, tudo junto, né, e tal, tudo mais, porque aquela sensação realmente, como você citou, da mama ficar para baixo, era notório, as próprias pacientes percebiam, e realmente com a cinta plié a gente vê essa diferença pelo material, todas essas características que a gente está falando agora, né? Então, é perfeito para quem faz mama e faz esses retoques de lipo, né, aqui na região, então esse regata, se a bermudinha está maior, então se a gente consegue usar uma peça única, tá aí mais um motivo de conforto para a nossa paciente que a gente pode proporcionar nesse momento, né? Sim, justamente. E aí, assim, para terminar... Oi para o Rafael que entrou, para a Carol, para a Ive Martins, obrigada, beijos. Que bom, deixa eu tomar um gole de água. Isso, respira, a gente tem tempo. E assim, para terminar essa parte de modeladores que nós chamamos, e depois vamos ainda para a cinta. Mas nós vamos falar um pouquinho agora do modelador masculino, tá? Então, no caso, esse é o colete masculino, tá? Então, ele vem fechado nas costas, né? Com a possibilidade dos 3 colchetes aí também. Já a compressão, no caso dele, é diferente em relação à malha feminina, porque esse colete, ele foi desenvolvido, então, para lipos, né? Nas regiões das laterais, mas para ginecomastia. Então, é aquela cirurgia que o homem, então, ele tem aquela glândula, né, mamária como a mulher, então o cresce, ou seja, ele tem realmente a mama, né, o peito como se fosse uma mulher, onde ele faz a cirurgia disso, muitas vezes casada ali com a lipo, e aí o médico precisa realmente, então, de uma compressão maior, para ter aí o melhor resultado. Então, se vocês, no caso, isso, pudessem, né, hoje pegar, então aqui realmente ele tem uma alta compressão. Ele não trabalha, então, como o modelador, no caso feminino, que tem aquela função apenas do vestir, tá? É diferente. E uma coisa que é interessante até para a questão até dos clientes que fazem uso dele, além, assim, dessa finalidade, vamos dizer, pós-cirúrgico, eles também me relatam uma questão na postura. Então, o colete, então, por ele ter, no caso, essa compressão, essa atração, eles comentam que eles têm aí uma facilidade, então, por exemplo, mesmo no trabalho, se no caso ficam por muito tempo em pé ou precisam de algo para suporte, então eu tenho alguns clientes que mesmo depois da liberação no pós-cirúrgico, eles acabam fazendo aí essa utilização, né, para realmente um colete postural. Eu acho que seria interessante até dar um adendo. Ele não foi desenvolvido para abdominoplastia, né? Certo. Mas o tamanho dele, então, ele vai até abaixo do quadril, né? Então, ali, também daquele ossinho do quadril, ele vai abaixo, tá?
E eu tenho alguns médicos, isso então até por conta deles, que fizeram uso, no caso, para uma abdominoplastia. E é claro que eu fui saber depois o que achou, como se comportou. Eles disseram que o resultado foi, aí no caso, muito bem. Então, eu acho que isso seria também um pouco da experiência do cirurgião, né? Então, é ele que vai poder dizer. Então, como assim? Eu sempre informo para o que seria, mas para esses clientes que fizeram uso, eles gostaram. Mas o que eu penso? Aquela cirurgia, talvez, então, grande, né? Com uma incisão, um corte muito grande, né? Talvez até um homem, então, que tem ali, no caso, aquela barriga bem saliente, né? Com aquele excesso de pele ali grande. Então, talvez precise da necessidade do macaquinho, que hoje é o masculino, que hoje a plié não tem ainda o macaquinho masculino. Eu falo que ainda que é aquela história, a gente nunca pode perder a esperança. Da mesma forma, então, que eles fizeram algumas adaptações, igual naquela peça que eu falei anteriormente, então, tanto eu como outros distribuidores também, a gente costuma estar levando inovações, né? E quem sabe eles até, mas pelo menos por enquanto, nós trabalhamos com o colete masculino, tá? E esse colete com as malhas. Sabe, já, Então, tanto no... esse colete já está na metade do caminho do macaquinho, né? Só tá faltando as perninhas aí, né? Sim, Então já. A parte mais fácil foi, a mais difícil foi, entendeu? Só falta ali aquele complemento. Bem por aí, tá? E aí agora, nós vamos comentar um pouquinho, deixa eu só limpar aqui o espaço, sobre as cintas, né? Então, até sobre aqueles modelos, no caso que você comentou, aonde não existe a parte superior. Então, assim, a mesma coisa. Quando eu entrei, então, vamos dizer, nesse mundo da parte das malhas, você vai pesquisando aqui, pesquisando ali, senti a diferença e, claro, até questionei, né? Porque eu pensei, se nós temos essa tecnologia maravilhosa, então, ou seja, não precisaria aí de uma peça, né, onde a paciente vai usar o corpo mais o sutiã. Precisa. Por quê? Mesmo com essa tecnologia, esse conforto, existe médico, no caso, que tem a preferência do trabalho em duas peças. Então, hoje, eles trabalham com a gente, então com a plié, com essa tecnologia, mas ele se sente mais tranquilo trabalhando com o sutiã e uma cinta. Ainda que eu brinco para o meu cliente, se você vai dormir tranquilo, você também me deixa dormir tranquilamente. Então, vamos manter, então, no caso, a sua prescrição do jeito que é, só que você mesmo assim oferece aí essa possibilidade. Então, essa peça... Vou falar então uma diferença da plié, que funcionaria muito bem o sutiã por experiência própria, né? E o sutiã e essa peça por conta do tecido, porque na minha época era o cetinato, né? Cetinete, que aí a gente tinha que deixar aqui aberto, do sutiã aberto, da cinta aqui aberto, porque apertava demais e a paciente acabava até ficando com dificuldade para respirar, porque o tecido era mais duro, né, mais grosso, tal e tudo mais. Então era nesse ponto que realmente incomodava e que atrapalhava a gente, tanto, né, o paciente numa recuperação no pós-operatório e da gente fazer o nosso trabalho, porque às vezes, né, formava uma feridinha, se a gente orienta, o paciente não faz às vezes de forma correta e tudo mais. Então eu acho que aí que é o ponto-chave em relação à peça da plié, né, de estar usando duas peças, que é o que você falou, vai de gosto de cada médico tem a sua preferência. Sim, não, aí não tem jeito. Então, essa daqui, no caso, ela tem aí as alças, tá? Então, para quê? Justamente para ela não enrolar. Então, essas alças, elas são ajustáveis, tá? No caso, já me perguntaram, porque até como você falou, muitas, e até como a Pan comentou,
depois acabam utilizando isso como uma peça para vestir alguma coisa de malha e acabam tirando. Então, ela oferece aí a possibilidade da retirada, tá? Da alça também. E a parte dos colchetes, ela é um pouco mais na lateral. Então, isso vem também naquela facilidade que você comentou, então, aí no momento, né, do vestir, tá? Com a possibilidade dos 3 colchetes, da mesma forma, né? E essa, no caso, ela tem a liberação da parte higiênica pelo fundo, tá? Ah, legal. E mesmo esse fundo, então, até para não ficar garroteando, olha, ele tem a possibilidade dos 3 ajustes. Perfeito. Uhum. Tá? Legal. Então, ou seja, como você comentou, o que é importante? A escolha do tamanho correto, né? Para não ficar repuxando, não ficar incomodando. Mas mesmo assim, então, essa possibilidade, no caso, acaba fazendo com que a paciente fique mais confortável no uso da cinta, tá? Então, E fica essa mais fácil da gente conseguir, desculpa, assim, fica mais fácil da gente conseguir ajustar até quem tem o tronco, que é mais longilínea, né? Que tem o tronco maior, ou até quem é mionzinho, né? Quem é pequenininha também, que sempre tem esse 8,80 e acaba sofrendo um pouquinho na hora de comprar a cinta, né? Nesse caso, acaba facilitando. Não, mas é bem isso mesmo, tá? Então, aí aqui o médico ele pode fazer a combinação, no caso, né, para sua paciente, da cinta com o sutiã também, dentro de todos aqueles modelos que nós comentamos, então, na live anterior, tá? Essa seria, então, uma referência que nós chamamos aí da 50321, tá? Depois dessa, então, dentro desses modelinhos aí, das cintas. Então, essa também, sem a parte superior, também ajustável, tá? Também, então, com a possibilidade ali da retirada, tá? Os 3 colchetes da mesma forma, só que com a bermuda. Então, olha, Tá. essa daqui dá para vocês perceberem a diferença em relação àquela que foi modificada, né? Então, a bermuda aí, no caso, ela é maior, ela vai, então, até a altura do joelho, mas todas com aquele cuidado. Então, assim, aqui a compressão, no caso, menor, para não estar machucando, né? Todo o detalhe. E o médico, então, ele pode fazer o trabalho, então, da cinta com o sutiã. Essa, no caso, então, de uma lipo, atende bem uma abdominoplastia também, no caso, da mesma forma. Aí, com a mama, se ele quiser, então, fazer a parte do braço, ele pode combinar, então, o sutiã com mangas, que nós falamos com esse. Então, ou seja, o médico, ele tem aí uma grande variedade para fazer o trabalho com essa peça também. Então, ou seja, e além dele estar oferecendo um conforto, uma tecnologia, então, assim, um diferencial muito grande para a sua paciente, ele está trabalhando com as 2 peças, que é o conceito que ele acredita, tá? Verdade. E eu tô vendo, né, o detalhe que eu ia comentar da bermudinha, no final dela, justamente, né, como você comentou, de não garrotear, ela tem, né, um detalhezinho diferente, né? Eu tô Tem, vendo agora, que deu para perceber, eu vi que estava mais larguinha, mas ela tem a ó, malha um pouquinho diferente. Acho que levanta um pouquinho, sim. Isso aí, dá para ver, deu. Uhum. Esse tá? acabamento para não garrotear, né? E eu vou até aproveitar essa, mas todas são iguais, para falar, Refinho, sobre aquela questão das máquinas tubulares, tá? Então, assim, elas vão confeccionando a peça, né, de uma vez, indiferente dos modelos. Só que isso evita o quê? Costura, vocês estão vendo? Ó? Não Tinha tem essa perguntinha preparada para você da costura. não tem costuras internas, olha. Então, isso, no caso, oferece aí um conforto enorme para a paciente.
Por quê? Vocês sabem melhor do que eu, depois do procedimento, então depois da lipo, depois do abdômen, a lipo principalmente, a pele ela fica muito sensível, né? Muito dolorida. A abdominoplastia, conforme ela é tracionada, ela é puxada ali no caso para fazer aquele acerto, a qualidade da pele já não é a mesma, né? De anterior. Acaba mudando. Então, isso aqui ela não tem nada que vá machucar, né? E aí o que acontece com o cetinete? Como eu falei no começo, como ele é duro, então a paciente vestiu, ele vai ficar daquele tamanho. Quando a paciente vai diminuindo, ele não reduz junto, então ela vai até a costureira, faz uma costura, essa costura fica aqui. Ela vai, veste aquela cinta, a costura fica ali, o tempo todo machucando. Ela diminuiu de tamanho, ela tem que voltar na costureira. Costureira pega, aumenta aquela costura ali para reduzir o tamanho da cinta dela. Ela veste no dia a dia aquela costura machucando, tá? Então, assim, isso para a gente falar é muito fácil, mas só quem passa, então, por isso, no caso que sabe, é onde eu acabo atendendo, e que vocês também já atenderam, e até você acabou de comentar, que vocês vão usando da criatividade, toalhas, né? Toalhas, mods, e outras coisas, não é? Para poder, aí, no caso, machucar menos, né? E por conta disso também, não tem a parte da costura, e aí é aquela questão que eu falo da elasticidade, né? A nossa vai e a nossa volta. Então, ela acaba aí acompanhando, né, a redução do manequim do tamanho dessa paciente e aonde também ela acaba trabalhando com o colchete, tá? Então, por exemplo, se essa daqui, uma peça tamanho M, ela é M nesse primeiro. Quando ela estiver no último colchete, ela já vai estar perto de um tamanho P, tá? Que aí seria realmente a mudança de um manequim. Então, ou seja, ela tem aí, aliás, ela não tem a necessidade de ficar se deslocando, como você falou, né? Para estar fazendo aí esses ajustes necessários, né? E Perfeito, assim, perfeito. por último, o nosso modelo. Então, ou seja, é uma variação da anterior. Por quê? Aqui peguei uma peça preta, então até para você, né, lembrando, sempre que nós trabalhamos aí com as duas cores, então, ou seja, ajuste igual, os colchetes, só que a perna dela vai até abaixo do joelho, tá? Ai, Que olha. nós chamávamos até anteriormente de corsário, né? Então, aquelas calças corsários. Então, essa, muitas vezes, aquela paciente que trabalha o interno de coxa, joelho, né? Então, aí, Que no dá caso, aquela limpada no interno de joelho, é verdade. isso, ela tem aí um atendimento melhor. Então, até no exemplo que eu dei, quando eu precisei fazer o uso da cinta do corsário, então eu usei uma peça nessas condições, para que não me garroteasse, no caso, a coxa, tá? E mesmo assim, essa, é que eu não sei se dá para ver no preto, mas ela tem o mesmo acabamento da bermudinha, tá? Então, mesmo sendo Muito aqui, mas já tá. tá? Então, mesmo sendo corsário ali, ela vai fazer, ela vai finalizar então a perna sem garrotear, tá? Com o mesmo diferencial, então, do interno de coxa, a mesma coisa, tá? Entendi. Legal, tem gente entrando. Ótimo. Ju entrou, Julieta, Silene, Dilde Gomes, é isso? Pessoal, obrigada, sejam muito bem-vindos e permaneçam aí, vai no aviãozinho aí, convidando a turminha aí para participar, né, Isso. Sim? Sim, mais algum modelo para apresentar? Então, em relação a modeladores e cintas, então, assim, nós falamos de todos os nossos modelos, né? Tá. Então, acho que agora, se
você quiser aproveitar algumas outras perguntas, porque até assim, como a gente combinou, procurar separar um pouquinho, falar um pouquinho, se bem que hoje eu falei bastante, né? Você viu que foram vários modelos. Ótimo. Ai, a Di tá falando, ai, fez as drenagens com a gente, né? O pós-operatório. Legal, obrigada. Às vezes fica com nomezinhos diferentes, são tantas pacientes que a gente às vezes não consegue gravar. Mas obrigada, então. Continue aí com a gente, convida então os amigos que você sabe que vai operar para conhecer um pouquinho mais das marcas. Você, eu separei aqui algumas perguntas. Então, quem comprou a peça, quanto tempo você leva para entregar para paciente? Tá, então assim, como eu disse, eu sou A uma... gente pede vários reais para você, né? Se tem paciente desesperada, consegue mandar para hoje. É bem assim mesmo. Mas, assim, no caso, eu sou uma distribuidora, né? Distribuidora de Volta Grande, São Paulo, aí da Pie. Então, eu tenho o meu estoque. Então, realizando o pagamento, normalmente eu estou fazendo a entrega no dia seguinte. Mas aí é aquela história. Eu falo que eu sou da seguinte condição. Vamos trabalhar de uma forma tranquila. Então, às vezes, se você, por exemplo, no caso de uma semana, 2 dias, me fazer a solicitação, eu tenho condição de te mandar a peça, você pode provar a peça, né? No caso aí, com calma, se a gente precisar fazer alguma troca, se necessário alguma coisa, se bem que é difícil acontecer, mas pelo menos a gente tem esse tempo hábil. Mas assim, atendo de um dia para outro, atendo até no mesmo dia e muitas vezes na urgência. Eu tenho cliente, até eu tenho um que eu brinco com ele, que eu falo assim, não adianta, eu já desisto de falar. E quando ele me liga, ele fala, oi, falei, tudo bem? Tudo. Ele falou, adivinha onde eu estou? Falei, dentro do centro cirúrgico. Ele, 5 minutos para começar a minha cirurgia. Você me manda a malha? Falei, estou mandando. A Pan tá lembrando que até no centro cirúrgico você já socorreu a gente, né? Mas que realmente ó, o ideal é deixar tudo certinho no pré-cirúrgico, provar, né, a cinta ou o sutiã, seja lá o que for, que é o mais correto. É o que você falou, tudo que a gente consegue se programar para a cirurgia, a gente se preparar, sai tudo mais feitinho, né? O conjunto da obra fica muito melhor. E eu prefiro assim também o seguinte, normalmente eu trabalho dentro do perfil do médico. Então, vocês me encaminham o médico. Quem é? Minha primeira pergunta. Normalmente já conheço um pouco. Se não conheço, então faço muitas perguntas, tento até um contato com ele. E aí, assim, eu sempre prezo pela indicação do médico. Para estar fazendo alguma mudança, então, por exemplo, eu sei que o doutor fulano, então ele prefere 2 peças. O paciente, mas eu prefiro uma só, que é mais confortável. Não. Então, vamos lá. Vou falar com o doutor, se ele me der a liberação, eu faço essa mudança. Se não, não. Porque, assim, futuramente, a paciente vai ter um problema. Porque chegou lá, ele vai reclamar, ele não vai querer usar, então ela teve um desgaste necessário. E a questão que eu acho importante, os dois, né? Então, ambos têm que ficar contentes aí. Não tem jeito. Verdade. E aí acaba gastando mais, porque às vezes o médico, né, vai exigir, não, eu prefiro, o resultado vai ser melhor, tem que comprar de novo, né? Sim. Tá. E, bom, então além dos macaquinhos, né, quais os outros produtos, só falando brevemente, porque nós já falamos de alguns, e aí semana que vem a gente vai apresentar os demais produtos também. Mas quais mais você vende? Então, eu trabalho, estão lembrando, a parte dos sutiãs, né? Todos aqueles modelos diferenciados, com as costas, alça ajustável, com manga, sem. A parte, então, dos modeladores, que nós chamamos, então, combinado, né? Então, a parte superior com a parte do abdômen também. A parte das cintas, então, com suas variações, então, de macaquinho, com perninha, abaixo da perna. Trabalhamos também com a parte de faciais, né? Então, no caso, as faixas faciais, a parte, então, muitas vezes para cirurgias, né? Que o pessoal chama, no caso, cirurgias, né, de pato para papada, que eles acabam, né? Ou aquela facial completa também. Nós temos, então, apesar daquele sutiã de alta compressão, nós temos também a faixa, né?
pro sutiã, porque existe algumas clientes que o médico ali tem o perfil de deixar por alguns dias. E depois, no caso, então, ele tira essa faixa e ela continua usando aí o mesmo. Além disso, eu trabalho com a parte de corsês. Isso é uma linha, no caso, estética, mas eu trouxe até para compor, vamos dizer, o meu estoque, porque a paciente, muitas vezes, quando ela usa da malha, então elas brincam que são uma coisa antes e uma mulher antes e outra depois. Então, tem algumas que não largam mais, né? E aí, essa parte do corset, então ele veio para esse atendimento. E algumas peças também sem colchetes. Tanto, então, no caso, como macaquinhos, por quê? Como a média compressão, existe uma linha, né, médica que prefere fazer o trabalho sem os colchetes. Então, a Plié, ela tem uma linha aonde esses macaquinhos, no caso, são sem colchetes, bermudas, que aí eu também, no caso, somei a linha cirúrgica, que o meu forte aí, no caso, é o pós-cirúrgico, né? Então, esse é o foco maior. Então, ele veio compor para atender essas pacientes. Mesmo esse macaquinho também sem colchete, muitas vezes a paciente começa então com essa linha cirúrgica com os colchetes e depois ela passa para os sem colchetes. A bermudinha. Então, por que a questão da bermuda? A bermuda, então, também nos auxilia no atendimento, que aí a gente vai falar um pouco mais específicos, mas assim, para cirurgias, às vezes uma retoque, né, de cicatriz, para cirurgias de lipo, de glúteo, que é bem legal, que a gente pode também depois falar um pouquinho sobre isso. Então, essa é a linha que eu trabalho. Até pode ser, né, algumas das pessoas que estejam aí, mas eu conheço linhas diversas da Plié. Existe. Então, até se você entrar no site, eles estão com a Shade, que é muito linda, existe a Basic Control, entre outras coisas, né? Mas que aí são linhas, no caso, mais estéticas. Então, como o meu forte é o pós, eu me atentei aí, no caso, realmente me especializar. Então, por quê? Quando, no caso, na formação da CIMAP, eu me preocupei justamente de ter excelência, oferecer excelência no pós-operatório, né? E é isso aí, no caso, que eu continuo me preocupando. Eu não preciso nem falar que você dá aula para todo mundo, né? Porque o que é legal, assim, gente, o que tem diferença desde quando nós conhecemos a Simone, que eu não lembro, desculpa, eu não esqueço do nosso primeiro encontro. Você ia lá naquela esfirraria, enfim. De toda a sua explicação, eu falei isso na live anterior, eu faço questão de como você está explicando para a gente agora. Então, o conhecimento das cirurgias, o seu contato com os médicos, é bem isso que você falou, né? Me especializar naquilo que eu vendo, né? Que é o meu pós-operatório. Você fala isso lindamente, né? O seu conhecimento é muito gostoso, por isso que dá para a gente ter essa troca legal. Isso faz muita diferença, até para você atender os médicos, os pacientes e a gente, né? Eu te falo que quantas vezes a gente precisa de ajuda por todo esse teu conhecimento, essa experiência. Não, meninas, vamos lá. Eu acho que é isso. Isso é uma, né, soma e casa de uma forma muito legal, né? E é notório que você deu toda a aula para a gente, falou das características da cirurgia que acontece, o quanto você se especializou e estudou, né, nesse segmento, faz muita diferença e tá de parabéns. Obrigada. Eu sou fã, né, suspeita de estar falando, né, sim. Você, vamos lá. E se o paciente tem algum problema com a cinta, o que a gente faz? Ele pode falar com você, devolve ou não? A gente vai ver qual que é o problema. Qual é esse procedimento? Pode ser devolvida a cinta? Tá, então, no caso, vamos lá. Nós temos, né, eu acho que até depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos um método para definição do tamanho. Mas quando é que aconteceu alguma coisa, porque assim, eu preciso das medidas dessa paciente. Às vezes, se ela fez alguma medida errada, alguma coisa, ou né, não deu alguma informação que assim, nada é 100%. Então, se vestiu, não estou me sentindo confortável, eu quero uma maior alguma coisa, por isso que eu falo. O que eu faço? Nós fazemos a troca, então eu já
envio então as peças novas ali no caso e faço a retirada. Eu peço para tomar os cuidados então nessa primeira prova com as etiquetas, provar sobre, né, sobre a calcinha, então direitinho, porque eu consigo estar fazendo essa troca, né, para o atendimento. Então isso funciona, eu faço tranquilamente ali com os meus clientes. Um outro momento de troca que já aconteceu. Às vezes acontece da peça vir com algum defeitinho, né? Então, por exemplo, algum colchetezinho que pode soltar, alguma coisa num período curto, que assim, uma coisa é claro, você usar a cinta por 6 meses e aí falou, ah, e a minha cinta perfeito, então criou um pouquinho de bolinha. Não, aí foi, no caso, né, uma bolinha por questão do uso. Outra paciente com uma semana, então, no caso, vamos colocar de uso ali, soltou o pochete, alguma coisa dessa forma. Então, entrou em contato comigo, eu também preciso, no caso, recolher envio para a fábrica, aí no caso até, então, para eles constatarem o defeito direitinho, né? Mas retiro, mas faço a reposição para essa paciente dessa peça, né? E depois, aí no caso, eu me acerto até com a fábrica. Mas é até importante esse retorno, porque muitas vezes ali eles podem constatar, então, da onde, né, surgiu ali esse defeito, de que parte, né, de até talvez de qual processo, de que costureira. Então, isso eu acho aí importante, essa devolução. Mas, assim, sempre dentro desse atendimento aí, no caso, ao paciente, tá? Então, sempre esse suporte que eu acho que é interessante, que é aquela história. Eu acredito em venda com pós-venda, né? Eu não posso vender e depois simplesmente esquecer. Não, eu sou responsável por aquilo que eu revendi. Sim, com certeza. Isso é muito importante porque se realmente tem algum problema e ser resolvido de forma rápida, né? Não adianta 15 dias depois você querer resolver o problema da cinta, né? Lá da malha cirúrgica do seu paciente, né? Não, não dá, E sim, já falando em relação ao tamanho, o que que o paciente precisa passar para você, né? Quais as medidas para que a gente consiga ter, porque hoje a grande maioria das vendas são feitas pela internet, né? A não ser que você compre direto com o seu médico, que aí você vai e ele já vê a medida. Mas a gente também tem muitas vendas por internet ou diretamente com você, né? O que que a Isso. gente consegue, o que a gente precisa passar de medidas, o que que é o ideal? Lembrando que não pode omitir as medidas, né? Porque às vezes a gente chegava, tem 30 de diâmetro, você chegava lá e não coube o M, porque a pessoa tinha 60. Aí realmente não ia saber que já aconteceu muito, né? Não tenho por que omitir nesse momento, né? Não, e é bem assim, até como eu falei assim, aquela história, às vezes dá uma coisa errada. E normalmente erra quando? Olha, vou te mandar a minha tabelinha referencial. Não, não preciso de tabela. Eu já sei que meu tamanho é o M. É bem desse jeito, entendeu? Não, mas depende. Não, mas eu tenho certeza. Quando chega, a coisa é bem diferente. Mas aqui, ó, dá para vocês visualizarem? Eu consigo ver bem pouco. Não sei se dá para ver. Dá Acho para que ver? sobe um pouco mais, sim. Acho que aí deu. Que agora Tá. apareceu a bonequinha lá do lado. Isso, então só para vocês terem um pouquinho a ideia, mas assim, essa tabelinha aqui é uma tabela de medida referencial que nós chamamos, tá? Então, quando a paciente ela entra em contato comigo, então, por exemplo, ela me ligou, eu quero uma malha, como eu falei, então eu vou fazendo a triagem, qual é seu médico, qual a cirurgia, e no caso eu preciso das medidas. Então, ela vai fazer a medida com fita métrica, tá? Então, tem a bonequinha até para depois ela visualizar, né? Tomando cuidado para ficar, então, ao redor do corpo. Então, principalmente nas costas, que normalmente elas deixam cair, né? Então, ao redor do corpo. Eu vou precisar da medida do busto, da Sim, cintura. nós temos apenas 25 segundos. Nós falamos demais hoje. Já estou aqui alertada. Vamos lá.
Então, vamos lá. Eu preciso disso, das medidas do busto, cintura, quadril, peso e altura, tá? Com essas medidas, no caso, então essa Vai cair tabela nossa live. Vai referente cair. vai cair.